Ele estava em casa, tentando reconstruir a rotina com a esposa, quando percebeu que ela estava estranhamente carinhosa. Uma taça, um toque forçado e um sorriso falso. Tudo desabou quando ele descobriu. Ela queria empurrar uma gravidez que não era dele. O amante, um criminoso com 4 ex-mulheres, 6 filhos e nenhuma intenção de assumir nada. Ela sabia de tudo e mesmo assim o escolheu. Ela achou que ele ia cair no golpe, mas ele agiu em silêncio, reuniu provas, expôs tudo no tribunal e saiu com quase tudo. Ela tentou manipular a vida dele com um filho que nem era seu. Ele destruiu tudo com uma assinatura. Esposa foi trair com um Zé Droguinha e tentou me fazer assumir uma gravidez. Ela agora é a mãe do 5º filho dele. Bem, não demorou muito para minha vida se transformar de repente em um completo caos. E eu estou tão furioso. Odeio quando você se encontra em situações de merda que são completamente evitáveis. Minha esposa é a razão por trás de tudo isso. E eu a desprezo tanto que nem consigo mentir e fingir que ainda tenho algum amor por ela. Porque depois disso, eu só preciso que ela saia da minha vida o mais rápido possível. Não sei se estou procurando conselhos ou apenas uma forma de desabafar, mas tenho certeza de que isso vai soar ridículo para muito mais gente além de mim. Tenho 30 anos e minha esposa, Larissa, tem a mesma idade. Nos conhecemos na metade da faculdade. Na época, já era muito claro que ela era bastante envolvida em trabalho voluntário e em ajudar as pessoas. Ela estudava serviço social e eventualmente se formou com um diploma de bacharel nessa área. Enquanto isso, eu me formei em design de jogos, porque sempre fui realmente apaixonado por isso. Começamos a namorar logo depois que nos conhecemos, alguns anos após a faculdade. Nos casamos. Não parecia o tipo de decisão que eu precisava hesitar. Percebi o quanto a amava e queria passar o resto da minha vida com ela. Não havia nenhum sinal de alerta. Quero dizer, ela passava tanto tempo na faculdade fazendo voluntariado em ONGs e instituições de caridade que eu sempre ficava impressionado com a bondade dela. Não sou o maior cínico do mundo, mas sou um pouco cínico. Então a bondade dela sempre era algo muito revigorante de se estar por perto. Ao longo do nosso casamento, as coisas melhoraram para nós financeiramente. Eu fundei um estúdio de games com alguns colegas da escola e já estávamos trabalhando no nosso segundo jogo. O primeiro levou quase 3 anos para ficar pronto, mas foi um sucesso que nos ajudou bastante. Enquanto isso, ela continuou na mesma ONG e subiu bastante na hierarquia. Sempre tive orgulho do sucesso dela nesse sentido, mas odeio o fato de que foi esse mesmo sucesso, ou essa carreira, que ela usou para me ferrar. A organização com a qual ela trabalha faz muita coisa, mas principalmente atua em bairros carentes do país. Ajudam crianças, especialmente aquelas vindas de famílias problemáticas. Também ajudam moradores de rua, ex-presidiários tentando se reintegrar, e todo tipo de coisa parecida. São basicamente gente do bem em geral. Não era incomum minha esposa viajar por 1 ou 2 dias para determinados projetos e ações sociais. Então, não havia razão para eu me sentir mal quando ela saía, e é por isso que ela sempre ia e voltava sem problema. Eu trabalhava remotamente na maior parte do tempo, exceto por alguns encontros presenciais com os outros desenvolvedores, principalmente quando precisávamos planejar certas coisas. O verdadeiro problema começou quando recebi uma mensagem anônima de texto. Até hoje, não sei quem a enviou, mas foi essa mensagem que colocou tudo em movimento. Parte de mim queria que essa mensagem nunca tivesse chegado, para que eu pudesse continuar vivendo em ignorância feliz, mas sou grato por não estar vivendo uma mentira. A mensagem era bem breve e dizia apenas: Larissa está ficando próxima demais de uma das pessoas no trabalho, e achei que você deveria saber. Só isso. Até hoje não faço ideia de quem mandou. Tentei ligar para o número, e ele chamou 2 vezes, mas depois foi desligado. Tentei de outro número, caso eu tivesse sido bloqueado, mas deu no mesmo. Tentei pesquisar o número na internet também, mas não houve resultados. Parece que alguém usou um número descartável porque queria fazer a coisa certa, mas sem se envolver no drama de traição. Minha suposição é de que foi alguém do trabalho dela, provavelmente alguém próximo o bastante para saber o que ela estava fazendo. Meu dia inteiro foi arruinado por aquela mensagem. Respondi perguntando quem era, mas não obtive resposta. Pensei em conversar com Clarissa sobre isso, mas isso realmente não fazia sentido, especialmente porque eu não podia ter 100% de certeza de que era falso ou sem fundamento. Demorei uns 4 dias tentando tirar a mensagem da cabeça antes de decidir que precisava investigar. Isso estava começando a me enlouquecer, e percebi que não era algo que eu conseguiria simplesmente ignorar. Eu precisava
precisava de um fechamento. Porque, por mais que soubesse que minha esposa tinha espaço na rotina para trair, não era algo que eu pensava que ela faria. Então, um dia, quando ela voltou do trabalho, esperei até ela tomar banho e ir para a cama. E então peguei o MacBook dela. Eu sabia que conseguiria ver todas as mensagens por lá, e era muito menos arriscado do que usar o telefone dela. E sempre ficava ao lado dela enquanto dormia. Nem sabia por onde começar quando abri o notebook. Então comecei a ler o máximo de conversas que consegui. Não tinha todo o tempo do mundo. Então me certifiquei de ler o suficiente de cada uma para ver se havia algo estranho. Se não houvesse, eu pulava para a próxima ponto antes que eu percebesse. Já tinha lido a maioria delas e realmente não parecia haver nada acontecendo no iMessage, a não ser que ela estivesse apagando as mensagens, caso em que eu nunca descobriria. Sabia que ela usava o Facebook com frequência. Então esse foi o próximo lugar que verifiquei. Estava procurando colegas de trabalho, mas acabou que eu estava olhando na direção errada, porque uma das pessoas do trabalho não era o que eu pensei a princípio. Não era alguém com quem ela trabalhava, mas, pelo visual do cara e pelo perfil do Facebook dele, parecia ser alguém que eles ajudavam no trabalho. Não estou tentando ser preconceituoso, mas ser traído já é ruim o suficiente, e agora, ser traído com alguém que é tão obviamente inferior a você é ainda pior. E ela me parecia tão repugnante. Eu me lembro de ter pensado naquele momento como era estranho sentir aquilo por ela, em alguém que eu tinha amado totalmente um mês atrás. Cerca de uma hora depois, ela disse que queria conversar e voltou com um coquetel para mim e para ela. Ela me perguntou o que estava acontecendo, mas eu não quis dizer nada. Eu só disse que estava tudo bem. O detetive ainda não tinha concluído tudo o que precisava, e eu queria ter todas as informações antes de agir contra ela. Ela continuava insistindo, mas eu não tinha nada a dizer. Eu bebi o coquetel e ela disse que ia fazer outro para mim. Eu não estava no clima para beber muito, mas notei que ela continuava sugerindo que eu tomasse mais um gole. Ou ela me drogou, ou estava tentando me embebedar. Engraçado é que me veio um pensamento na cabeça naquele momento, e eu acabei sendo provado certo mais tarde naquela noite. Eu recusei as bebidas até ela se cansar. Naquele ponto, ela parecia irritada. Ela foi dormir e, quando eu tive certeza de que ela estava desmaiada, fui novamente ao laptop dela. Foi isso que confirmou o que eu tinha suspeitado mais cedo. Eu vi as mensagens dela com o parceiro do caso, de algumas horas antes. O nome dele era Duane, aliás, interprete como quiser. Ela mandou para ele fotos de um teste de gravidez e suas mensagens estavam cheias de pânico. Ela estava expressando muito arrependimento por ter deixado ele fazer sexo sem proteção, e repetia que ele tinha dito que ia gozar fora. Naquele ponto, eu me sentia como se minha cabeça estivesse em Marte. Eu sentia que ia enlouquecer. Ele agia como se não fosse nada demais, e ela continuava falando que era sério porque ela era casada. Ela disse, e eu cito, e Duane, você é asterisco 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 o tudo. Eu te amo, mas você estragou tudo mesmo. Eu perdi o controle. Invade o quarto onde ela dormia, mas ela nem acordou. Fiquei parado em cima dela por não sei quanto tempo. Não me orgulho disso, mas tive muitos pensamentos sombrios nesses momentos. Meus sentimentos por ela eram horríveis. Não fiz nada, e acho que isso é o mais importante. Mas, meu Deus, naquele momento eu percebi que a odiava. Eventualmente, e virei e fui dar uma caminhada. Não sei por quanto tempo andei, mas eram 2 da manhã quando ela me ligou dizendo que acordou para fazer xixi e não me viu em casa. Então entrou em pânico. Eu disse que estava bem e desliguei. Ela continuou ligando, mas eu só deixei tocar. A realização que eu tive, e que você provavelmente já percebeu, é que o motivo de ela estar tão agressiva e querendo fazer sexo comigo, e também tentando me embebedar, era porque a gente não transa há muito tempo. Ela queria ter certeza de que poderia me atribuir a gravidez. Mas isso não seria possível se a gente não tivesse sido íntimo. Então ela queria forçar a situação. Se eu não soubesse do caso dela, provavelmente teria cedido naquele dia e acabado como um cara com um filho que falsamente acreditava ser meu. Fiquei fora de casa até de manhã e, assim que pude, liguei para um advogado de divórcio. Paguei a consulta e já começamos a preparar os documentos. Então liguei para o detetive e perguntei o que ele tinha. Ele disse que ainda estava trabalhando em algumas coisas, mas eu disse que não me importava e queria saber o que ele já tinha. Ele disse que esse Duane tinha sido preso uma vez por violência doméstica, outra por agressão e lesão corporal e outra por posse ilegal de arma de fogo. Também disse que ele tinha 4 mães de filhos diferentes, com 6 crianças entre elas. Um verdadeiro prêmio. Ele não pagava impostos e parecia não ter renda estável. Eu disse que aquilo era suficiente e que não precisava de mais nada sobre esse cara. Fui pegar as provas impressas com o
detetive e consegui fazer o advogado adiantar os documentos para que eu assinasse naquele mesmo dia. Clarissa havia me ligado um número obsceno de vezes, e o que não foi surpresa, mas eu mandei mensagens dizendo que estava bem e que ela parasse de ligar, porque a última coisa que eu precisava era que ela fosse registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida ou algo assim. Eu voltei para casa à noite e ela estava totalmente em pânico, preocupada comigo. Quando entrei, ela começou a chorar e perguntar o que estava acontecendo. Perguntou sobre minha saúde mental e se eu estava bem. Engraçado como naquele momento eu consegui ver as coisas que eu amava nela, mas não sentia mais nenhum amor. Disse a ela que minha saúde mental estava no lixo, e que era culpa dela. Ela pareceu abalada com isso, mas eu me sentei e ela sentou do meu lado. Ela tentou me tocar, mas eu empurrei a mão dela. Disse diretamente que eu sabia sobre ela e Duane, e ela levou um susto. Se afastou de mim no sofá. Não sei se ela estava com medo de eu agredi-la, mas espero que sim. Eu disse que sabia de tudo e que sabia que ela estava grávida do cara. Ela não disse nada, apenas lágrimas começaram a escorrer pelo rosto. Ela não emitiu um som, só ficava olhando para mim como se estivesse de coração partido. Eu pedi para ela se explicar, e em vez do discurso de sempre, não significava nada, ela se arrependia, e ela disse que não sabia como aconteceu. Segundo ela, tinha algo nele que a atraía. Eu perguntei como ele poderia ser bom para ela se nem conseguia colocar a própria vida nos eixos. Ela disse que ele era um cara bom que tinha passado por momentos difíceis, e que conhecia pessoas assim no trabalho dela. Naquele momento, percebi que ela estava defendendo ele, e isso era totalmente insano. Ela nem tentou minimizar a traição. Em vez disso, ela queria me mostrar por que não era tão absurdo ela ter dormido com aquele cara. Disse para ela parar de falar e avisei que estava tudo acabado. Ela ficou em silêncio por um tempo, mas eventualmente disse: "Você tem certeza que temos que seguir esse caminho?" Ela parecia patética ao dizer isso. Eu simplesmente me levantei e fui saindo. Mas antes de ir, lembrei ela que tinha transado com um marginal, se apaixonado por ele e estava grávida desse cara. Disse que não tinha outro caminho e que eu ia garantir que ela não colocasse as mãos em um único centavo do que era meu. Falei que faria de tudo para que ela não ficasse com nada, e saí sem esperar nenhuma resposta. Fui pro quarto, joguei o que pude na mala e coloquei no carro, e fui embora. Sei que não deveria ter saído primeiro, mas estava tão furioso que não consegui esperar que ela saísse. Se eu perder o apartamento no divórcio por causa disso, paciência. Só quero ter certeza de que ela não vai ficar com nada mais importante do que isso. Mas isso é apenas uma prova de que, não importa o quão doce e gentil você ache que sua mulher seja, ela ainda pode se voltar contra você e decidir dormir com alguém que é o completo oposto de você. Na minha opinião, você nunca está seguro. Agora, uma atualização para todos que estavam me mandando mensagens depois da minha última postagem. Agradeço a todos vocês. As coisas estavam muito corridas, mas eu mantive em mente que precisava voltar e trazer uma atualização. As coisas finalmente se acalmaram, então não há melhor hora do que agora para fazer isso. Fico feliz em dizer que Clarissa agora é minha ex-esposa, então temos isso. O processo de divórcio foi bem bagunçado. Ela estava muito determinada a conseguir metade do que era meu, e não pude deixar de sentir que boa parte disso era porque ela queria dividir com o novo homem dela. Não havia nenhum motivo para eu presumir que ela não iria direto para ele depois que ficou claro que não estaríamos mais juntos. Meu advogado de divórcio era razoável. Não era o melhor, mas o dela também não era. No final, ter deixado o apartamento para ela me prejudicou. Ela acabou ficando com ele, o que foi péssimo, mas era alugado. E se ela tivesse que lidar com aquilo sozinha, eu não me importava. Eu tinha provas suficientes da traição dela e consegui testemunhar que ela tentou me empurrar uma gravidez, com a evidência de que ela tinha contado ao Duane que estava grávida. Ela ainda não tinha absorvido a ideia, mas naquela altura ela já estava com a barriga visivelmente maior. Eu realmente não sabia de que lado a juíza iria pender, mas ela parecia bem conservadora e não viu com bons olhos o fato de Clarissa ter me traído e engravidado, especialmente com o tipo de pessoa com quem ela me traiu. Ela ficou com o apartamento, mas conseguiu pouca coisa além disso. Recebeu o aluguel pago pelos próximos 6 meses, o que infelizmente saiu do meu bolso, mas a maioria dos meus bens importantes permaneceu intacta, e isso já é bom o suficiente para mim. Escapei de pagar pensão, e acho que isso é o mais importante. Ela está grávida o suficiente para deixar claro que vai continuar com a gestação. E é loucura como ela tinha uma vida boa e escolheu ser a 5ª mulher com quem esse cara tem um filho. Ele nunca se casou com nenhuma delas. E essa foi a vida que ela escolheu para si mesma, porque ele a ama. É inacreditável como algumas mulheres podem ser tão iludidas quando querem um cara problemático. Eu sei que isso não vai terminar bem para ela. Ela vai se arrepender
dessa decisão em pouco tempo, especialmente porque o cara não é apenas pobre, mas também violento e com ficha criminal. Eu não preciso dizer a ela que está cometendo um erro, porque ela fez a escolha por conta própria. Eu não desejo o melhor para ela, desejo o pior, e estarei lá para rir da cara dela se isso acontecer. Estou apenas feliz por estar livre de tudo isso. Isso é o que mais importa para mim. Ela fez a escolha dela, e eu fiz a minha. Espero conseguir me reerguer e ser verdadeiramente feliz de novo. Vou continuar trabalhando para isso.